Meus irmãos, mais uma vez estamos aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma semana, graças a Deus. Vamos vencendo dia a dia, né? Um pouquinho de pouquinho a gente vai chegando lá. Nossa leitura é uma letra da música Dádivas do Criador, do Hércules Mota. Se vier a duvidar do amor, em função de dor atroz, lembre que existe em nós dádivas do Criador. Olhe bem ao seu redor e verá sofrimento bem maior. Todo irmão que estende a mão é caminho para o sol. Vai, abre a janela do seu coração, contempla o ventre da manhã, gerando luz, cores tão belas. Mas amanhecer exige superar a escuridão. Seja feliz, tudo está no lugar, feito para você crescer. Nada há que seja em vão, tudo tem razão de ser. Sendo assim, tenha coragem e fé, a alegria está por vir. Na vereda do Senhor, mesmo a dor denota amor. Vai, abre a janela do seu coração. Contempla o céu na escuridão, gerando luz. Noites tão belas, mas o anoitecer também reluz no breu da imensidão. Os nossos dias e noites, né? Então, nesse momento, Senhor, mais uma vez aqui estamos, apostos, agradecidos por poder compartilhar os teus ensinamentos desse evangelho de luz, que possamos, Senhor, estar sintonizados com o plano maior, com os nossos irmãos, nós amigos espirituais, com Jesus, para que o nosso trabalho seja produtivo, possa render frutos para nós e para todos aqueles que aqui assistirem hoje ou mais para frente. Que Nossa Senhora, que Jesus possa estar iluminando nossos caminhos, que todos os irmãos que estejam em nossos pensamentos possam estar sendo envolvidos nesse momento em nossa prece, com nosso amor, com nosso carinho, com nossa dedicação. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, mais uma vez, né, explicando, o nosso estudo é um estudo minucioso do Evangelho à luz da doutrina espírita, né, baseado no miudinho de Uberaba, que é o Aloísio que faz, o Aloísio Elias, e nós estamos no capítulo 14, né, do Evangelho de Mateus. A semana passada, nós estudamos o primeiro versículo, né, que foi o versículo 22, da passagem em que Jesus vai caminhar sobre as águas. E nós vimos, né, que o primeiro movimento que Jesus faz é de se afastar da multidão, ele se afasta e pede para os discípulos que sigam à frente, que cruzem, né, a margem, e que ele iria depois. Não fica claro que ele iria de outra forma. E quando nós analisamos a ida desses discípulos de barco, que ele mesmo, que os próprios discípulos sabiam, né, que como eles eram pescadores experientes, sabiam que ia haver uma tempestade, que o tempo não estava propício para navegação, mas mesmo assim, como Jesus mandou, né, eles foram. E aí nós discutimos, né, a semana passada, que o barco representa esse qualquer ambiente nosso de convivência. A família como sendo a grande embarcação, que é aquela que você entra e não sai mais, né? E depois o trabalho, onde você, qualquer lugar que você esteja dentro de um objetivo, é uma embarcação. O nosso estudo não deixa de ser uma embarcação, né? No momento em que nós estamos estudando, né, a gente tem uma certa Agitação agitação das ondas. das ondas, né? Coisas que impedem e tal, mas que a gente vai tentando fazer dentro daquilo que a gente é possível fazer, né? Então, porque existe essa agitação externa e os ventos, né, representam essa agitação espiritual, fluídica, vibratória, que está ao nosso redor. A gente sabe, né, na semana passada a gente explicou que ali encontra dois ventos, né, são dois ventos que se encontram, e aí dá aquele choque que vai dar agitação das águas, e essas águas começam a balançar o nosso barco, e aí a gente tem que ter, que é o que seria, por exemplo, o que ele fala, né, uma agitação social, uma crise, uma pandemia, uma crise política, uma crise econômica, uma convulsão social mesmo. Isso tudo são as águas se agitando, né? E a inquietação vibratória agita esse nosso convívio.
Mas tudo nasce da onde que ele fala? Do nosso primeiro pensamento. Então, as vibrações, os pensamentos, as ideias agitam o convívio social e, por isso, essas nossas embarcações vão se balançar. Então, nesse momento, né, os discípulos estão dentro da embarcação que vai sofrer essa agitação. Então, o nosso segundo versículo de hoje, que vai falar, é Mateus 14, 23, que diz o seguinte: após se despedir as turbas, subiu ao monte para orar em particular. Chegando o fim da tarde, estava ali sozinho. Ou seja, Jesus vai se afastar. Os discípulos foram de barco para alcançar outra margem e Jesus vai ao encontro deles. Mas antes disso, o que ele vai fazer? Ele vai subir ao monte e ele vai orar em particular. E isso acontece no final da tarde. Então, hoje nós vamos estudar 3 pedacinhos desse versículo, né? Geralmente ele estuda um, mas ele separou 3. Então, a primeira coisa que ele vai falar é o quando. Porque, segundo, né, aqueles estudiosos do Miudin, você pergunta, quando tem aparece no versículo algum momento, né, uma coisa, você tem que perguntar, quando que acontece? É no final da tarde. Ou seja, em se tratando de um estudo, né, Jesus está sempre em estado de elevação, quer dizer, Jesus subiu. Ele subiu um pouco mais, né, porque ele está sempre elevado. Eu achei interessante ele falar isso, né, que Jesus está sempre elevado. Mas que naquele momento ele sentiu essa necessidade de quê? De se elevar mais. Através de quê? Da oração e do recolhimento. E a gente está sempre assim, vibrando em um patamar. Então, quando você sente que não está legal, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar se isolar, nem que seja pelo pensamento. Porque eu acho... eu me lembro de algum lugar que estava escrito orai e vigiai. E é muito importante saber que não é orai e vigiai. É vigiai e orai. Porque quem ora sem vigiar, não ora direito. Tem que vigiar primeiro. Então, você primeiro se recolhe, primeiro você, ainda que você esteja num ambiente muito agitado, você procurar entrar em prece, né, interior, equilibrar seu pensamento, para depois você orar, para depois você agir. Porque senão Uma você fica... solidão construtiva, né? Para que você consiga fazer uma reflexão prévia, né? Antes. E como a gente esquece, às vezes, né, num momento desse, de pedir o amparo, por exemplo, né, do nosso anjo guardião, né, falou, vem comigo aqui que agora estou precisando de uma força maior, né? Mas é que você que tem que ir para ele, você que tem que subir, né? E não ele que tem que descer. Então, a gente tem muito isso, né? Às vezes, de estar no meio, no meio e o medo, e aquele medo e aquela agitação, contagiar a gente. E é fácil contagiar, né? São vibrações muito fortes, às vezes, né? Que a gente... E até mesmo em termos de oração, quando a gente fazendo esse estudo, né? Aí eu fiquei pensando quantas vezes a gente ora da maneira errada. Porque, assim, na maior parte das vezes, eu vejo assim, que não é uma coisa só minha, porque às vezes a gente conversando, eu estou com uma amiga com problema, e ela fala assim, nossa, eu estou numa fase da minha vida que eu nem consigo orar. Porque quando eu vou iniciar minhas orações, né, eu acabo dormindo. Então, a gente tem esse hábito, né, de orar na hora que você está dormindo, quando o nível de cansaço já está grande. E não tem essa preocupação, né, que ficou muito evidente no estudo de hoje, de subir ao monte, quer dizer, você tem que sair daquele estágio vibratório que você se encontra, se elevar para a oração realmente acontecer e não ser aquela coisa mecânica. Que a gente vê, por exemplo, nas obras do André Luiz, muitas pessoas oram, né, mas fazendo o quê? O automatismo. Então, a prece nem atravessa, atinge, né? Por exemplo, o anjo da guarda, a gente vê lá no Livro dos Espíritos o quanto que ele está presente na nossa vida, mas a gente não faz dele um companheiro diário, a nível de
de conversa, de elevação, de entrar em sintonia com ele. Então, o que que acontece? Quando a gente faz a oração dentro desse automatismo, que é o que todos nós fazemos, né? Então fica tudo no vazio, porque realmente você não está fazendo com sentimento, né? Então, por exemplo, você reza uma Ave Maria, duas, três, ou Pai Nosso automaticamente. Tudo bem que mesmo automaticamente a gente sabe que você está iniciando uma proposta de ligação com o alto. Mas essa proposta pode ser muito mais eficaz, muito mais trazer um efeito mais imediato se você antes procurar se elevar. Os sentimentos negativos, eles atrapalham, né, a sintonia. Aqui, ó, esse livro, O Céu Começa em Você, que a gente está estudando, estou com um grupo estudando, não é um livro espírita, não, mas ele vai falar, por exemplo, da cólera. A gente estava estudando a cólera essa semana. Ele fala assim, ó, que a cólera é a mais forte das paixões. Disse que é uma ebulição da parte irascível da alma e uma indignação contra quem lhe fez algum ultraje ou contra quem se presume que o tenha feito. Ela deixa a alma da pessoa furiosa o dia inteiro. Ela dura mais tempo e se transforma em ressentimento. E aí ele vai falar que ela não que a pessoa não consegue orar quando ela está nesse estado, entendeu? Quer ver? Vou ler. Ó. A cólera não é para ele uma mera agressão. As agressões têm um significado absolutamente positivo. Agressões pretendem regular a relação da proximidade e distância. A cólera é a agressão incontrolada. A pessoa, sendo incapaz de pensar com clareza, passa a ser dominada por ela. A cólera o atrapalha em sua oração. É capaz de conduzir até a falta de apetite e determinar os sonhos, de modo a tornar o inconsciente sempre mais negativo. A pessoa dá tanto poder à cólera que esta é capaz de persegui-la por toda parte, seja em sua oração, seja em suas refeições ou em seus sonhos. Assim, esteja onde estiver, a pessoa não está livre da cólera. É uma espécie de possessão. O demônio da cólera devora a alma humana. Quando continuamente engolimos todas as raivas, em algum momento o corpo reage. E no sentido mais verdadeiro e real da palavra, ele será carcomido. Então, e aí serve para qualquer sentimento, né? Qualquer sentimento negativo que você tenha, como é que você vai conseguir entrar numa sintonia, que é o que ele fala, né? Que você está com medo. Quando você está correndo em algum lugar, de repente você está num lugar escuro e você percebe que alguém está te perseguindo, né? O exemplo que ele dá. Aí você começa a correr com medo e rezar, mas é uma reza automática, de pavor, aquele pavor te tomando conta de você. Então você tem que, né? Lógico que no momento desse você tem que correr mesmo, não tem muito o que fazer, mas dentro do possível, você poder se recolher. Você está, gente, no meio de uma discussão, está todo mundo gritando, todo mundo berrando, você tem que, né, firmar seu pensamento, recuar daquele ambiente, pelo menos psiquicamente, para que você tenha equilíbrio e não falar a coisa errada, né? Não deixar verbalizar aquilo que o seu sentimento está colocando. Melhorar, né, a reação. Isso é muito difícil, né, Nilzé? Né? Porque É difícil, mas é porque a gente você não cria o hábito, né? A partir do momento que você vai adquirindo consciência, você vai mudando essa. É tempo, né? Se todo dia isso é conquista, né, você diária. começar um pouquinho, é como você aprender a nadar ou aprender a cozinhar. Toda coisa no início é complexa mesmo, você sente a dificuldade. Mas a partir do momento que você já cria esse hábito, né, dessa busca, né, as coisas vão ficando melhor. Quando essa minha amiga me falou isso, eu falei assim, mas eu não tenho a fórmula mágica, né? Você que vai ter que encontrar. Mas por que não você não tira um momento para oração assim no meio da tarde, quando você já estiver mais tranquila, mais harmonizada, né? Às vezes a pessoa também assim
em termos de nós, espíritas, né? Se você vai se preparando, subindo ao monte, para fazer, você faz uma leitura, por exemplo, aí você fala, nossa, mas não entendi nada que eu li. A leitura está grande. Existem leituras pequenas, né? Frases pequenas que você pode, é, fazendo a repetição, né, para buscar essa sintonia. Eu vejo a gente, né, Rita, não sei quanto a você, a gente termina essa gravação hoje, gente, aí eu já fico assim, Querendo saber a próxima, né? querendo saber a Eu próxima, como que saio vai ser a ouvindo já. sequência, É. né? Então, assim, a gente grava uma vez por semana. Durante todo o restante, né, da semana, a gente está Preparo, buscando né? sintonia, a gente está preparando. E aí você sente falta de buscar mesmo. E é uma questão assim que cada vez que a gente faz, a gente vê que o leque de possibilidades em termos de leitura vai ampliando, você já consegue fazer, né, uma comparação entre uma leitura e outra, você lembra de um texto anterior que te ajudou nesse momento, né? Então, assim, é um esforço Eu tenho, diário assim, mesmo uma para se disciplina elevar, né? diária, né? Eu tenho uma disciplina em relação a esse estudo, principalmente. Outros, tenho em relação a outros que eu faço. Eu participo, acho que, de uns 5 estudos, 4 ou 5 estudos. Mas a minha disciplina com esse é diária. É todo dia de manhã, porque eu não sei estudar sem escrever. Não sei se é defeito ou qualidade, não sei. Porque depois eu jogo tudo fora. Mas, assim, eu escrevo tudo, ó, tudo anotado. Então, eu escrevo literalmente. Para eu gravar, eu tenho que escrever. Se eu escrever um número, por exemplo, para decorar um número, eu preciso escrever. É um tipo de memória que eles chamam, né? E aí, todo dia, eu levanto, é uma rotina diária. Levanto, tomo meu café, volto para a cama. Eu até comprei uma mesinha agora, dessas mesas que põe computador e o celular para você ficar deitado, né? Porque já estava me dando dor na cervical de novo. E aí me preparo, faço, fico ali. Tem um horário certo mesmo, todos os dias, nesse mesmo horário, eu estou estudando o miudinho. E aí, em alguns outros dias, como a hora que eu termino, aí eu já passo a fazer os outros estudos, mas a minha prioridade é o miudinho, entendeu? O meu estudo, assim, vamos dizer, principal, né? Porque ele também me dá recursos Para para os fazer os outros, outros. para os outros todos, entendeu? Eu uso ele. Então, a gente, por exemplo, hoje, por exemplo, eu lembrei daquele pedaço que Chico Xavier fala para a pessoa colocar água na boca, né? Quando você está, que a mulher brigava com o marido todos os dias e que aí ele falou assim, não, você vai para casa e a hora que ele estiver chegando, porque todo dia que o marido chegava, ela brigava, né? Ela brigava com ele. Não, você vai botar água na boca e não pode engolir. E aí todo dia que o marido chegava, ela punha água e ela não podia brigar, ela tinha que ficar quieta, né? Como é que ela ia fazer com água na boca? E aí, uma vez eu brincando com uma funcionária minha lá da loja, falei com ela falou assim: "Ih, eu vou precisar de um galão, Uma- um copo d'água não vai dar, não." Né? Então, quer dizer, cada um tem seu limite também. Eu falei: não, é isso aí, você tem que começar. Às vezes você acha que está difícil, né? Que subir o monte é difícil, é um dos momentos ele fala isso, né? Jesus sobe o monte e a gente vai também. Ele vai até o topo, você vai até onde der. E às vezes é só um passinho que você tem que dar, mas é de passo em passo que a gente chega, né? Para a gente lembrar também, né, que na grandiosidade do universo, todo Cristo tem os seus Cristos também, Nossa, né? isso eu achei Eu fantástico que ele achei lindo falou, também, porque né? eu nunca tinha pensado assim nesse aspecto, né? Jesus foi falar com quem? Ele foi orar para quem? Lógico, a gente sempre quer para Deus, mas olha que pessoal, todo Cristo tem seu Cristo. Como que é interessante isso, né? Então, assim como nós temos os espíritos melhores, tal, isso é um crescendo que não tem fim, né, José? Porque como a evolução é infinita, você imagina onde é que está Jesus agora? Ele já é um Cristo de outro Cristo, né? Depois desse tempo todo. Então, quer dizer, é muito grandioso você se sentir tão amparado em torno disso, porque é uma cadeia, né? Uma cadeia assim de uma engrenagem muito perfeita. De um E, a, pai que sempre quer o melhor para nós, né? e aí então, E é coloca a Deus nossa acima de disposição. tudo, né? Deus acima de tudo.
toda essa ontem nós estamos fazendo o livro dos médiuns, né, estudando, a gente foi falando assim das células, chegamos a falar de células. Gente, como que uma célula sabe que ela é uma célula do fígado e não é uma célula do estômago? Como é que ela sabe agir? Que inteligência é essa, né? Então, quer dizer, é tudo tão bem feito, tudo tão bem orquestrado, e a gente vem, né? E aí bebe, aí come, e aí a célula, coitada, fica lá, né? Tentando trabalhar para consertar aquilo que nós estamos estragando. Então, e é tão, mas assim, você vê, uma cadeia, né, de amparo, que quando você enxerga isso, né, você fica, assim, né, admirado, né? Nós estamos estudando no livro do Médio aquele capítulo que eu acho maravilhoso, que é que não existe sobre o maravilhoso e o sobrenatural, né? Que tudo existe, tudo é explicado, né? Dentro tudo são leis naturais. Deus não derroga as suas próprias leis. E a gente tem que entender isso, que a gente está dentro sobre esse amparo, que existe esse amparo, mas que a gente tem que buscar, não é? E aí ele vai para o livro Caminho, Verdade e Vida, é isso? Não, antes ele ainda fala do quando, né? Que é, é verdade. Da questão no que a gente se perdeu aí um pouquinho. O que é o quando, né? Então é o final da tarde, é o crepúsculo, é quando a luz recua, né? E as trevas avançam. Então, simbolizando para a gente o quê? Os momentos de oscilação, de ciclos que a gente tem, né? Então, em alguns momentos vai acontecer isso, a gente é assim mesmo. A luz vai recuar, né? E a treva vai avança. Mas por que? Eu achei muito interessante quando eles colocam, mas por que isso acontece? Porque nos é concedido o livre-arbítrio. Então, como nós ainda somos imperfeitos, ora a gente está lá, né? Mas a gente consegue se elevar um pouco, de repente cai de novo, vai. Mas é um ciclo evolutivo onde nós vamos, dentro de uma perspectiva, né, individual, que cada um vai estar na sua luz e nas suas trevas, mas isso também vai acontecer de uma maneira coletiva, né? Como que a gente é sozinho, a responsabilidade é única, individual, mas é também coletiva, porque se eu estou inserida num meio, e a questão lá que a gente viu da reencarnação, que é a dificuldade surge justamente nos momentos de convivência, né? Com o outro, na família, no trabalho, na casa espírita, em qualquer religião que você tiver, num templo religioso, numa reunião de amigos. Então, o quanto que vai existir isso e o quanto que a gente tem que estar vigilante para cada situação e realmente, né, conseguir subir para se elevar, né, para não entrar na questão aí da falta de sintonia, né, de equilíbrio. Aí eu fiquei pensando que tem um momento que ele cita os mundos ditosos, né? E aí eu fiquei pensando, nos mundos ditosos não vai ter mais livre-arbítrio, né? Porque o espírito já vai saber que o que ele tem que fazer melhor é obedecer, né, as leis. A espontaneidade, a espontaneidade já vai estar presente. Aí eu falei, lá não tem dia e noite, né? Deve ter só dia. Porque não tem dualidade, lá é sempre dia. Será? Deve ser, né? Ou nem tem nada, né? Não sei, sabe? É tão difícil da a gente pensar, né? Que acho que não tem dia, não tem, acho que só tem luz, né? Então, sei lá. Não tem essa preocupação, como né? a dualidade é muito presente assim para nós, né? Muito É difícil até visível, de né? imaginar, né? Aí é difícil imaginar como é que no mundo superior eles entram no caminho do equilíbrio, né? Aí eu acho que onde se confundem, né? Se harmonizam essas duas É forças. porque não né? é um lugar, né? É um estado vibracional, e aí fica uma coisa difícil da gente imaginar, né? Que é só luz. Fica as coisas que a gente vai pensando. Então, essa passagem, né, do livro Caminho, Verdade e Vida chama Esforço Oração, e ele vai, o benfeitor Emmanuel vai falar justamente, né, desse versículo.
De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços de oração. Neste particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Quer dizer, ele subia, Jesus subia, né, ao monte. Sempre que ele tinha oportunidade, ele buscava essa solidão construtiva, né? Acredito eu, para se harmonizar dessas forças nossas, né? E até para nos preparar, mostrando, olha, você vai ter momentos que vão surgir aí de dificuldade. Então, se eleve e se prepare para eles. Mas desça de novo, porque descer de novo significa, ó, o trabalho está te esperando. Não é só uma vida contemplativa, como alguns acreditam, né? Não é ficar meditando Jesus, toda a vida no monte, né? Você tem que ir lá é, meditar, se preparar. É o que ele falou, né? Jesus não falou, vai lá, falou para os discípulos, vai lá para o mar que se vira lá sozinho, né? Ele foi calçar, como se tivesse um campo de futebol, ele foi calçar chuteiras, né? Para poder depois aparecer e ajudar de forma produtiva, né? olha o que o benfeitor continua mostrando para nós isso aí que você acabou de falar. Ó. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhes iluminava o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. É lindo isso, né? É Se porque ele alguém trabalha. permanece... Lembrar, né, que ele trabalha. O que tinha acabado de acontecer? Eles ficaram o dia inteiro, né? Ele curou, colocou, distribuiu, né, de multiplicação dos pães e peixes. Tudo isso aconteceu. Isso aí é final da tarde, né? Aí ele despede as multidões porque ela já está alimentada. E é esse momento que ele vai se recolher para se preparar, porque vai ter tempestade, né? É. E Se todo mundo alguém, sabe que vai ter tempestade, né? Eu acho é. interessante é isso. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer e pela oração. O homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Então, a gente não pode esquecer essas duas coisas, né? É o trabalho e a oração. Se eleve, mas volta, porque cada um de nós tem um trabalho para o qual fomos convocados. Então, a gente tem que florescer naqueles lugares que a gente está plantado. Se eu estou numa família, é ali que eu tenho que florescer. Se eu tenho um emprego em determinado setor, é ali que eu preciso florescer, né? Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. Eu ainda perdi o sono esses dias, de noite, eu fiquei imaginando assim, lembrei que eu falei, o sono é necessário, né, para o equilíbrio orgânico, o corpo físico, né? Aí eu pensei assim, gente, com essa dificuldade que eu dormi, eu, e realmente é o que eu faço. Quando eu começo para lá e para cá na cama, eu acendo a luz, ou eu vou ler, vou Porque assistir não uma adianta ficar palestra, rolando, né? não adianta ficar rolando, eu não fico brigando com sono. Até que a tarefa que eu estou fazendo, né, não consegue me apagar. Mas eu falei, quanto que seria interessante quando a gente espontaneamente não tivesse tanta necessidade de sono, né? Desse sono, É, assim, a gente sabe que ele é reparador, mas que a gente aproveitasse esse momento para realmente ser de entrega, porque espiritualmente falando, a gente poderia continuar trabalhando no mundo espiritual, né? O corpo lá dormindo, mas por que que essa insônia é tão... Eu fiquei analisando isso, problemática para nós. É porque, na realidade, você não tem essa entrega a Deus.
você acha que, eu pelo menos fico pensando isso, porque quando o sono não vem, é porque os problemas que eu tenho, eu não consigo me desagarrar deles. Então, eu não me entrego a esse momento de elevação, e aí você fica com a mente confusa, atormentada, né? Você tem que saber, tipo assim, se você não dorme porque você está preocupado, ou você não dorme porque você está sem sono mesmo. Porque tem pessoas que dormem menos. Eu Hum. não durmo mais do que 6 horas. Esse negócio de 8 horas para mim não vale, porque eu não durmo, não preciso. 5 horas, 6 horas é o que eu preciso de sono. Eu já tentei e falei, olha, não dá. Eu conheço uma pessoa que dorme 4. E para ela tá bom, tá satisfeita com essas 4 horas. Eu acho que é Mas que uma bom, questão né? até, Quando, entendeu? quando você tem O um problema é o que metabolismo você que te faz, possibilita isso. o problema é o que você faz enquanto você está acordado, né? Se você não vai dormir, vai fazer algo produtivo, né? Porque o próprio Evangelho de Mateus tem essa sequência, né? Jesus fala, depois ele faz o quê? Depois ele age. Então nós temos que estudar, né? Meditar, tudo tem a sua hora certa e a gente tem que estar pensando sempre nisso, né? Olha a frase linda que ele fala agora, o benfeitor. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse momento localizado em teus Onde? sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Linda essa leitura, né? É você se preparar para ir para a luta, né? Eu acho que se não adianta você ir assim, tentar ir falar, fazer alguma coisa, se você estiver desequilibrado, você tem que buscar primeiro o equilíbrio, né? É bem o recado desse trecho do coisa. Então, essa pausa que Jesus faz, né, essa meditação, né, é aquilo que a gente tem que fazer mesmo, né? Então, quer dizer, você faz uma pausa, respira, sente Jesus, volta, porque a meditação, o que que é? É você, a introspecção, né? Então, eu vou para dentro, sereno meu coração, meus pensamentos, e a partir daí eu oro, porque é quando eu vou orar, eu vou fazer o processo justamente contrário, né? Da irradiação. É igual lá na casa espírita, por exemplo, quando a gente começa as atividades, a gente tem o hábito de cantar antes, né? Para quê? Porque as pessoas chegam, a tendência qual que é? É se encontrar com o outro ou começar com assuntos em relação à Falar vida barulho, material, né? né? Fazer barulho, vai ficar. Então, quando você entra com a música vai se harmonizando para que realmente a reunião, né? Aí depois você faz a prece, né? O silêncio para a prece, faz a prece, busca sintonia com o alto para que a palestra seja proveitosa para você, você tenha condição de assimilar isso, né? Então, é esse fortalecimento de laços, né? A subida vai te preparar realmente aqui para um período mais árduo. E aí ele chama a atenção da gente também na questão da assistência fraterna e assistência social. Que assistência social, o que que é? Você ir lá distribuir uma cesta básica. Agora, as nossas atividades têm que ser uma assistência fraterna, porque o outro pode sim precisar do pão material. É uma necessidade hoje. Alguns espíritos precisam realmente. Mas, junto com isso, você tem que oferecer algo de si, né? Ter um entendimento, um olhar de carinho, de compreensão. Às vezes o outro tem necessidade de fazer um desabafo, e você está ali, né, oferecendo o seu ouvido, né, para que ele tenha condição de fazer isso e se harmonizar melhor. Então, É igual isso a nossa sopa fraterna lá de sábado, já atingiu, já melhorou um pouco em termos disso, sabe? A gente vê que o pessoal não está fazendo, hoje não tem mais aquela distribuição que tinha toda semana de cesta básica, aquela coisa, tem alguma coisa, mas é menos, mas eles continuam participando, continuam indo, continuam, porque existe um certo ali, aconchego ali, eles contam os problemas, falam, ouvem a palestra já com mais atenção, então tudo isso vai melhorando. E a gente tem que entender. E esses horários também, eu acho que
enquanto a gente não tem essa disciplina, essa espontaneidade da oração a qualquer momento, a gente tem que criar realmente horários. Alguém me falou uma vez que toda vez que era uma pessoa idosa que tomava remédio, por exemplo, 3 vezes ao dia ou 4 vezes ao dia, que toda vez que ela ia tomar o remédio, ela fazia oração. Então, se você toma um remédio de manhã, um de tarde e uma noite, você já tem 3 momentos para orar. Tem um pessoal aqui em Vica, umas senhoras em Vica, que são católicas, que elas têm alguma coisa em relação às 3 horas da manhã. Tem vários estudos sobre isso. E aí elas acordam 3 horas da manhã e todas elas fazem uma prece. Cada uma na sua casa. Tem a hora tem as 18 horas, né, que é o Ângelus, né, que nas colônias espirituais eles param, né, para fazer essa prece. Então, você já imaginou se você todo dia saber que tem um grupo, o nosso grupo, por exemplo, agora da reunião mediúnica, a gente está assim, você percebe que está tendo uma sintonia, uma coisa que, porque a gente fala a reunião mediúnica não termina na hora que ela acaba, né? Ela continua a semana inteira até a gente se encontrar de novo. E como a gente está fazendo a mediúnica e o atendimento fraterno junto, nós estamos percebendo, todo mundo está falando que está chegando, as pessoas estão nos procurando. Toda hora aparece alguém que te liga, que quer falar com você, que te para na rua. Porque a espiritualidade, nós somos poucos. Dentro de uma casa, das casas espíritas, quantas pessoas realmente estudam o Evangelho e têm essa condição? Porque o que é o atendimento fraterno? O que é essa fraternidade que ele está falando aqui? Não é você dar conselho, não é você dar exemplo, não é é você explicar para a pessoa o que o Evangelho, o que a doutrina espírita pode ajudar ela a que ela resolva os seus problemas. Não é você que vai dar a solução mágica, não é você que vai dizer, não aconteceu comigo, e aí você pode fazer o mesmo. Não, é o que está dentro da doutrina, é o recurso que existe dentro do Evangelho que você vai oferecer para que ela busque o seu caminho. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que ter subido o monte, tem que estar elevado para pensar e não fazer, porque acho que é isso que a gente tem muito medo, né, do atendimento fraterno, é de você, em vez de melhorar a situação, você piorar. Existem casos, assim, muito complicados, né, pessoas que chegam para um atendimento com problemas, assim, muito sérios, que você tem que ter muito cuidado para você não orientar errado, para que seja tudo dentro do quê? Daquilo que a doutrina espírita te orienta. Agora ele vai para o livro Através do Tempo, né? Diante da Noite, é uma poesia do Amaral Ornelas, né? Clamando em toda a terra, há sofrimento insano, ao látego da dor que vibra estrada fora, abrindo sem cessar, sem som, em sombra que apavora, os conflitos do mal escuro e desumano. Enquanto o mundo hostil se despedaça e chora, desditoso e revel no extremo desengano, abre teu coração ao Cristo soberano e aguarda a nova luz da sublimada aurora. Ruge em torno de nós a tempestade imensa, o aguilhão da impiedade e o frio da descrença. Trazem negrume e lama a carne transitória. Somente com Jesus a alma operosa e atenta vive acima da treva e acima da tormenta, prelibando o esplendor da suprema vitória. Lindo, né? Muito bonito. É que ele fala, né, que a primeiro que é a sombra que apavora, é o medo, né? Diante dos problemas, da situação, né, da tempestade, você fica apavorado. E aí você fica o quê? Paralisado. Então ele fala, ó, o problema não é sentir medo, é deixar que ele triunfe. O medo é uma reação, né, comum
alguma coisa que te ameaça, né? E aí ele fala, quando a noite estiver mais escura, o que que vai acontecer? Olha para as estrelas, vai ter uma estrela que vai brilhar, né? Vai ser Jesus que vai falar, né? Vem, sai do barco, né? Que a luz está te aguardando. Então, se tem, Quando tudo é, Jesus subir para o monte, né, o que que você faz? Vai junto, vai junto com ele, né? Mas eu estou no sobe barco, meu junto. Zé. Mas ainda estou no barco, Ah, mas né? Eu tenho e o que dar um jeito, pensamento? né? Mas é porque ele fala, tudo é cíclico, né? Vem o crepúsculo, depois do crepúsculo vem a aurora, mas tem a escuridão que está ali no meio, né? E aí, Eu acho que essas frases de Paulo, né? Senhor, o que queres que eu faça? Ainda que a gente não seja capaz de escutar a resposta certa para aquele momento, mas faz a pergunta, porque ainda que não seja com a clareza necessária, um pouco daquilo você se assimila. A outra frase que ele fala assim, Senhor, o que me dizes a isso? Sabe? Às vezes eu tenho um hábito, né? A gente tem um hábito feio de julgar, sabe? E quando aí eu fico meditando nas minhas ações, se elas estão em desencontro com aquilo que eu estou buscando, né? Aí eu fico assim, Senhor, quem me dizes a isso? Dessa vivência que eu tive, o que que realmente foi justo, foi bom, foi correto? Então, se a gente, é claro que a gente erra, né? As trevas ainda estão aí avançando, nós somos ainda espíritos tão endividados, tão comprometidos, mas se a gente buscar esse momento realmente, fazer essas perguntas e analisando a nossa postura no dia a dia, né? Como que a gente vai conseguindo perceber, assim, um pouquinho, eu não devia ter feito isso em tal situação. Isso aí é bom ele fala, né, por demais. exemplo, como que a criminalidade assusta a gente, né? Você, como é que pode uma pessoa não acreditar? Como é que pode uma pessoa fazer uma coisa dessa, né? É, e aí eu lembrei, por exemplo, da reação da Joana de Cusa, né? Quando o Algoz fala para ela, mas esse Jesus só te ensinou a morrer? Não, ele também me ensinou a te amar, né? Então, acho, é bonito isso, né? Porque ela não se apavorou diante da criminalidade dele, né? Porque como, né? Que ela podia estar pensando ali, nossa, como é que é, né? Eu segui Jesus, né? Estou aqui do lado do meu filho, tentando dar exemplo para ele, mas ele está só movido nesse crime de exterminar comigo. E ela fala umas frases, quer dizer, o que ele dá o exemplo, né? De algum lugar. Como é que pode alguém assaltar chegar um assaltante numa igreja, em algum lugar, roubar coisas, às vezes, sagradas, né? E aí você fica pensando, né? Como essa criminalidade, essa impiedade que ele fala, né? O pavor das pessoas as torna impiedosas e as impiedades dessas pessoas apavoram, né? As pessoas que são piedosas também. Então tem um ciclo que a gente tem que quebrar, que a gente tem que pensar, não, está tudo certo, não existe essa. E aí que ele fala, né? Jesus sobe o monte e a gente acompanha até onde der para ir. Não pode ficar ali no meio da multidão, gritando, apavorado igual a ela. Senão a gente fica igual, né? Quando você estiver sentindo que está cedendo aos apelos dela, né, se afasta. Tenta, se ainda não dá para subir, mas tenta respirar e se manter numa posição. Eu acho que se a gente conseguir, pelo menos, se manter numa posição de neutralidade, de não ceder a essa tentação, né, porque nós vamos ser testados o tempo todo. Mas se eu estou no meio da confusão, não posso fazer nada, eu estou sem condição vibratória para aquilo, eu Pelo subir, para menos elevar, faz para ter. silêncio, né? Faz silêncio, respira e fica ali tentando se manter, né, nessa situação. Ele E aí fala, né? ele fala, Jesus vai acordar, ou dorme, né? Que ele fala que é os dorme, que quando os discípulos dormem, né? Que aí que Jesus falou para João, Pedro e Tiago?
Então você não pode orar comigo nem por um instante, mas ele vai acordar a gente e chamar só 3 vezes, né? São 3 vezes que ele chama. Verdade. E aí vai para o sozinho, né? Que é a outra palavrinha, né? Que nós vamos estudar, ele estuda no versículo de hoje, porque na maior parte das vezes nós estaremos sozinhos, né? E a gente tem que ter aí, nesse processo de estar sozinho, às vezes a gente vai se levar, mas a gente tem que ter a responsabilidade de saber que às vezes o outro não vai querer se levar junto com a gente, né? E também não se sentir a vítima, né? Falar assim, ah, tá vendo? Só eu que oro nessa casa, só eu que faço, só eu se sentir superior por isso, ou se sentir vítima por isso. E você sentir que é isso mesmo, né? Que no fim você vai ficando sozinho mesmo. Mas ele Que fala, assim, solitários só na retaguarda, né? Porque é, os espíritos amigos sempre nos acompanham. Então, que a gente, exatamente. você não está sozinho o tempo todo, né? Nós estamos sozinhos com nessa convivência, nesse turbilhão aqui que a gente vive com os nossos desafios existenciais. E Mas é os isso que a gente tem espíritos que amigos lembrar, estão né, ali. Neusélia? A gente não lembra, né? Fica assim, né? Meu Deus do céu. Ai, né? Tô sozinho, tô abandonado. Ninguém tá abandonado, né? Aquela música da Teresa Dávila, né? Tudo passa, né? Só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta, né? E aí o encontro marcado, capítulo 19, chama Teu Recanto, né? Efetivamente, não podes acionar alavancas que determinem tranquilidade e ordem para milhões de pessoas. No entanto, é justo assegures a harmonia de teu recanto. Eu lembrei dessa passagem aqui do livro Boa Nova, no capítulo 7, porque Tadeu, quando ele via Jesus, né, curar a multidão, ele queria que Jesus transmitisse esse poder para eles, né? E por que que o Senhor, então, não pegava, não curava todo mundo, já que ele tinha essa Esse, função, né? Ele podia fazer isso, por que que ele não transmitia a eles esse dom? E aí é muito interessante que Jesus, na conversa com ele, fala assim, Tadeu, ó, numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus em tom austero, Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade. Então, quer dizer, a inspiração veio para ele mesmo, né? Ele recebeu naquele momento. Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Olha a resposta, gente. Eu falo assim, é muito ensinamento, a gente tem que. O problema absorver é a um gente pouco, né? incorporando, absorvendo isso e conseguir fazer sair de nós, né? Se procura semelhante realidade, por que reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esquecer as tuas próprias necessidades nesse sentido? Olha que coisa linda. Então, é sério, né? Como Porque é que às você vezes pode a querer do gente fica. outro aquilo que você ainda não tem, né? É, é a nossa grande questão aqui. Porque aí você quer que o outro sobe, você quer que o outro sobe, que o outro venha junto, mas na realidade você ainda não conseguiu subir, então como é que você vai convencer o outro a isso? Ó, é razoável, coloque neles o que possui de melhor, a limpeza digna e os pensamentos nobres, os planos de ventura e os anseios de progresso. Aí conviverás com as meditações e as páginas que te levantem o espírito aos planos mais elevados e pronunciarás palavras escolhidas de coração para ajudar e abençoar. Então é necessário realmente que a gente, né? A conduta é nossa, a postura, primeiro, você se equilibra para ajudar o outro, né? É igual quando viaja de avião, né? Que tem lá a informação. Primeiro você coloca o quê? A máscara, em caso de emergência. Você Primeiro mesmo. você tem que fazer o quê? Colocar a máscara em você. Depois que você vai ajudar os outros, né? Porque se você se perde aí nesse momento, você não se ajuda e não tem condição de ajudar. Embalsamarás este lugar pequenino com as vibrações de tuas preces, nelas envolvendo os amigos e adversários,
endereçando a cada um deles a tua mensagem de entendimento e concórdia, daí saindo de sol a sol, a fim de espalhares o melhor de ti mesmo a benefício dos semelhantes, a começar do reto cumprimento das tuas obrigações. Então é aquela fala, né, de Jesus para Tadeu, se você quer estar buscando realmente isso, comece com você. Porque quando a gente, é verdade, quando a gente se harmoniza, qualquer outro que estiver ao redor, né, ali conosco, vai perceber essa harmonização. Se eu me harmonizo, se tem uma discussão, o que vai acontecer com o outro? Ele não vai ter com quem discutir, não vai ter com quem brigar, ele também vai, né, conseguir manter a Uma resposta civilidade. tranquila a uma agressão desarma o outro, né? Desarma. Termina uma discussão, às vezes. Então, mas a gente, para ter esse equilíbrio, você tem que ter esses momentos. Então, por exemplo, assim, eu aqui, por exemplo, eu tenho meu quarto, onde eu fico todo dia, onde eu me harmonizo, onde eu me preparo para o dia todo. De noite também, você tem que ter momentos, né? Antes de dormir. São as preparações que você faz, né? Nosso recanto é lá no asilo, né? Como? O barco lá balança, mas a gente tem que estar pelo menos, né? Ali com os remos na mão para poder virar para lá e para cá. Hoje é minha leitura inicial do meu dia falando. Engraçado que eu normalmente faço várias leituras, né? Todas elas foram um convite ao bem. Não desanimes de fazer o bem. Persistência, serenidade. É isso, né? Tudo A é gente cíclico, né? Há os momentos que está tudo tumultuado, mas que você tem que ter consciência? Que você seja aquele que dentro da tempestade, dentro de toda a situação, vai ajudar a equilibrar, a clarear, que você seja a estrelinha, né? Uma estrela, que vai ter escuridão, não tem jeito. Vai anoitecer, a gente vive dentro dessa dualidade. Mas dentro dessa dualidade, o que você é? Aquele cão que uiva ou vai ser uma estrelinha, né? Porque se você ficar gritando, fazendo, né? É complicado, né? lá na instituição, Rita, a gente vê muito a presença. Se a gente para pensar, você sente a presença de Deus o tempo todo, porque é a expressão que a gente usa, né? Matar um leão por dia. Aí você fala assim, gente, não tem solução. Né? Igual essa semana, a situação que a gente passou, né? Então eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Anteontem, né? Que teve a situação. Aí foi até, eu acho que perdi o sono em função disso. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Como é que nós vamos arrumar? Como é que vai ser? Como é que vai arrumar? De repente, sim, de onde você menos espera, surge uma pessoa que se encaixa ali. Não quer dizer que vai resolver o problema definitivamente, mas que apareceu ali naquele momento para dar a contribuição dela naquele momento. Então, quanto que Deus está presente em tudo para nós e a gente não consegue ter A esse gente não pode ter entendimento, né? medo da renovação. A gente às vezes tem medo da renovação, porque a renovação traz assim um certo tumulto a princíprio, né? É São um dificuldades, misioneirismo, né? É ter medo são, do novo, das é, situações novas que surgem. são dificuldades que ela vai trazer, que você vai ter. É a crise, né? A gente vive momentos de crise. O que que é a crise? É a hora que você sabe que aquilo que você estava fazendo não é, aquilo não serve, mas você também não sabe o que que você vai colocar no lugar. E aí pode vir uma coisa, às vezes até pior, você não sabe, mas você tem que tentar. Você tem que manter o ritmo para poder a coisa andar, né? E A aí, gente tem que buscar o Senhor oferecendo, né, aos outros o melhor de nós mesmos. Então, se eu tento fazer o melhor, gente, entenda, dentro da imperfeição que eu ainda tenho, né? Porque lógico. quando eu falo assim, melhor, pode dar um entendimento assim, que eu estou me achando melhor do que os outros. Não. Mas é o que ele Dentro fala aqui, ó, é daquilo. razoável coloques nele que possuas de melhor. Ou seja, limpeza, né? Você vai se limpando. E aí a gente vai ter condição de ajudar o outro, né? Quando a gente faz isso, né?
Olha aqui, olha, todos possuímos situação particular perante a providência divina, tanto quanto possuímos exato lugar à frente do sol. Achei isso também tão lindo, gente, ó, né? Quer dizer, uma situação particular de cada um, né? Mas à frente do sol também a gente tem ali o amparo que faça, né? Teu recanto, tua presença. Onde estiveres, está produzindo algo diante do próximo e diante de Deus. É É isso aí. isso, Fê. Estamos na hora já. Olha, eu escolhi para hoje, ela já foi lida, eu acho que é uma coisa que todo mundo, todos os espíritos conhecemos demais, que é a mensagem fraterna da Maria Dolores, né? Mas eu acho que é bem oportuna porque vários expositores, né, sempre fazem ela, a gente já fez aqui no Mildim mesmo, mas, gente, Eu acho como interessante que às vezes eu escolho uma leitura essa semana, entendeu? A coisa é tão, tão bem encaixadinha, né? Que aí na outra semana, quando eu vou estudar o próximo estudo, assim, gente, essa daqui não é dessa, é da próxima. Podia ter, elas vão, as elas mensagens, vão né? se Elas vão encaixando. se encaixando. E aí tem que ler de novo mesmo, porque perde, né? Sabe o que eu Repete. fico pensando? Aquela questão do que o Emmanuel fala, né? O ensinamento evangélico é como um colar de pérolas, onde cada pérolazinha tem um fator específico, mas o fio que une todas elas é um só. É lindo demais isso. Então, olha, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpretas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. É muito lindo, né? Quando ele fala assim, olha, volve ao teu tempo interno abandonado, ela fala, né? Desculpa, é Maria Dolores, a mais alta de todas as capelas. É abandonado, mas É, é alto, né? Ainda que seja nosso, é alto. Só tem que ir até lá, né, Neuza? Então tá é bom, só penetrar. Uma semana de paz e luz para todos nós e todos até semana nós. que vem, se Até Deus quiser. semana, se Deus quiser.